do sétimo ano aqui com você, seu professor de arte Fernando Alves. Estamos no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Queria pedir a vocês, galerinha, para se inscrever no nosso canal do YouTube aí, Fernando Arte Minas Novas, tá ok? Eles que já inscreveram, nosso muito obrigado pela participação, pelas inscrições, pelos likes, pelos comentários, pelas visualizações. Ative o sininho também para receber as notificações das nossas aulas. Galerinha, hoje nós estamos trazendo a aula do PET 7 aí, da semana 3 e semana 4. Isso por quê? Porque essa semana será 2 atividades para a gente concluir o PET 7. Você sabe que o ano já está terminando e a gente, no dia 23 de dezembro, a gente vai dar uma paradinha aí para a gente dar um descanso, chamar de recesso, e depois a gente vai retornar dia 4 com as avaliações final. Então, até o dia 23, todos os alunos têm que dar o retorno para nós e para a escola se já realizou as atividades. Como vocês vão fazer isso? Aqueles que pegaram os materiais impressos pela escola vão da escola devolver. Aqueles que estão fazendo online, vai entrar em contato com o seu professor e verificar como é que está a sua condição e sua organização curricular, tá ok? Com as atividades, estão todas prontas, se receberam, não recebeu, para que o professor já organize a sua vida escolar, tá bom? Então é importante que vocês façam isso. Hoje a gente vai disponibilizar 2 aulas de vocês no grupo, mais o formulário para vocês enviar as atividades, encerrando aí o PET 7, as atividades desse ano, tá ok? Então, é importante que todos terminem e enviem para a gente, tá joia, galera? Então é isso aí. Fique atento nas informações que a escola vai passar no grupo e também dos professores da sua sala, tá joia? Então, vamos lá com a nossa aula de hoje, para a gente trazer um pouquinho, que ela é um pouquinho maior, mas vai ajudar a gente bastante, para a gente compreender o conteúdo. É um conteúdo bem legal de falar, que vocês gostam também, e a gente vai estar trazendo algumas informações para vocês sobre isso aí, viu? Então é importante que todos participem dessa característica. Então nós estamos aqui com a aula, já falamos sobre a cultura brasileira, o patrimônio histórico de Minas Gerais. Vamos falar agora da arte urbana no Brasil, né? Essa arte urbana que tem a interação do público, ambiente, espaço, né? Que usa as intervenções, usa as ruas como forma de divulgação da sua arte. Então a gente vai estar trazendo isso aí. Então nós vamos estar trabalhando aqui na página 104 do PET de vocês, tá bem? E aqui na semana 4, que a gente também vai trazer uma aula, nós vamos falar sobre a urbanização da arte, né? A arte está transformando aí a rua, nas praças, no espaço, ficando mais acessível para todo mundo, ok? Então a gente vai também estar falando sobre isso. Então vamos começar com a nossa aula trazendo para vocês sobre a arte urbana no Brasil. Quando a gente fala arte urbana, nós estamos falando uma arte que surge lá na década de 70, galera, que traz aí pelas paredes das cidades, né? E começou lá em São Paulo, nos anos 70, nas ruas, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho para vocês dessa questão. Claro que nesse período aí dos anos 60, 70, início até quase 80 aí, foi um período conturbado no nosso país por causa dos grandes conflitos que nós tivemos, né? Disputa por poderes, né? Ficamos sem algumas características, foi censurado aí o direito de ir e vir das pessoas, então teve várias características, mas foi importante para que a gente buscasse a nossa democratização e a nossa liberdade de expressão, tá joia? Então, e curiosamente, então essa arte urbana vai aparecer bem nesse período, e ela vai servir aí também de uma importante comunicação nessa época e também de uma forma de crítica a esse período aí da ditadura militar naquela época, tá ok? Então, o principal artista nosso brasileiro, que foi o precursor, que deu início a esse movimento da arte urbana, chama Alex Vallori, ok? O Vallori trouxe esses primeiros traços aí, trazendo lá da Europa. Então a gente vai estar falando desse grande artista aí, desses grandes trabalhos do nosso país, e deu início aí a esse movimento artístico, tá bom? No início era uma arte marginalizada, né? A arte urbana é uma arte marginalizada, por quê? Porque é uma arte que não era aceita, porque as pessoas ocupavam as praças, faziam as pinturas nas praças, lugares públicos, essa questão,
e as pessoas tinham um certo preconceito, medo por esse tipo de arte. Então, era uma arte mais egoísta, que usava assim, os espaços que eram públicos, né? Então por isso que se tornou marginalizado e foi proibido em determinada época. E a gente vai estar falando sobre isso aqui, tá ok? Tratando alguns artistas adquiriram posição de destaque no mercado da arte, ainda a produção de artistas de rua não seja reconhecida por muitos, destaca a importância e relevância desse trabalho para a sociedade. Então, vai ser importante porque vai democratizar a arte, vai abrir as pessoas vão ter mais contato, aproximar o público mais da arte. Vai ser a arte de rua, ela traz essa característica aí, é isso que a gente vai estar falando para você. Vale lembrar que os problemas são enfrentados pelos artistas de rua, como proibição, de manifestações artísticas em locais públicos, o que contraria o artigo 5º da Constituição do nosso país. Né? Então, tem uma liberdade de expressão. Né? Então, perante isso, o artigo 5º da nossa Constituição garantindo aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no nosso país, o direito de liberdade, igualdade, segurança e prioridade dos nossos, aí, em termos dessa lei. Né? É livre a manifestação do pensamento, né? É livre a expressão do artista intelectual, artista científico, comunicação independente, de censura ou licença. Sobre esse tema, algumas leis foram introduzidas nas cidades brasileiras. O objetivo era tornar livre a rua, para que assim os artistas possam a trabalhar e apresentar seus trabalhos para o público aí, os transeuntes da rua, né, que as pessoas trabalham, indo e vindo para lá e para cá, para as pessoas. Né? Então foi criado aí um decreto, 52.504, que regulamentou o exercício artístico das vias públicas da cidade de São Paulo, e a Lei 10.277, através do decreto número 14.589, regulamentou essa manifestação na capital de Minas Gerais e Belo Horizonte. Então foram criadas leis justamente para regulamentar o direito desses artistas trabalharem na rua utilizando os espaços. Não é qualquer espaço, galera, é espaços que estão ociosos, que são preparados para a execução desses trabalhos. Não posso sair pensando que eles eram conhecidos como pichadores, né? Pintando escola, fazendo essa questão, aí exceção. Mas a arte, ela transformou em uma intervenção artística. Os artistas passaram a usar a arte como forma de protesto, críticas e alguns valores que representam. Nós temos alguns exemplos de arte urbana. Aqui diversas técnicas são utilizadas para os artistas de rua. Embora a intervenção grafite seja mais associada ao tema de arte, segue abaixo alguns exemplos dessa arte urbana. Então o grafite começou com grafite, então surgiu outras performances, outras nuances da arte de rua. Então a gente vai estar falando para você desses trabalhos desses artistas. Primeiro vou falar sobre o grafite, que são desenhos estilizados, né? Desenhos estilizados, feitos geralmente por tinta e spray nas paredes, edifícios, dos túneis e ruas. Então, o artista usa aí os desenhos utilizando o spray como ferramenta aí para estar conduzindo. Tem uma questão dessa lá no exercício de vocês, vão precisar para responder essa questão aí de marcar. Há muitas técnicas de grafite atualmente. O trabalho em 3D chama a atenção dos críticos e da pessoa que circula pela cidade. Então, já evoluiu, o grafite trouxe sustentabilidade, então hoje tem espaços preparados para esse determinado público. É isso que a gente vai estar falando aí, a questão do grafite. O grafite, quem utiliza o grafite, a profissional é chamado de grafiteiro, tá ok, galera? O stencil é outra também tipo de trabalhos artísticos de rua. Então o stencil ele procura mesclar aí a característica de quê? Ele faz ali de forma um molde e vai lá e retrata a pintura, retratando o que eles querem chamar a atenção aí, tá bom? Então é uma forma de intervenção, então os artistas usam essa característica aí. Parecido com o grafite, o stencil em português utiliza técnicas de recortar um papel, não pode ser um papel branco, porque senão você recorta, faz o desenho nele moldado, com a tesoura ali, corta, faz o desenho, e vem com a tinta e cobrindo. Era muito usado aí esse estilo parecido com a estilogravura, né? O artista detalhava lá, fazia o desenho, vinha com a tinta. E essa tinta, esse trabalho levou para a questão da rua, então definiu essa característica usando o stencil. É muito chamado como intervenção artística,
que os artistas discutem, debatem os problemas enfrentados pela questão característica social, econômica, né, cultural. Então faz parte dessa questão aí, ok? Usar usa de fluência simbólica o papel, usando aí fazer desenho, cumprindo sobre a tinta. A tinta é aplicada em forma de spray também, viu? Para fixar as situações e desenho nas ruas, pois postes e paredes. Tem um objetivo que é justamente chamar a questão da intervenção, viu, galerinha? Então entra aí a intervenção. Intervenção é chamar a atenção para alguma coisa, intervir um espaço, um elemento pré-existente, né, colocando ali um detalhe que chame a atenção do público, de forma temporária, né, não é o tempo. O grafite, todas essas de rua, eles são de característica temporária, viu, galera? Então não é permanente não. Agora nós temos os poemas urbanos. Então, os poemas urbanos são usados muito com letras, formas, características que trazem aí essas questões. Então, os poemas urbanos são qualquer tipo de manifestação literária, surge no ambiente urbano, seja nos bancos, paredes, postes, também usa essa característica, né? Aqui a mensagem do poema urbano: em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua, né? Isso aí é um poema aí trazido aí pela questão dos poemas urbanos que a gente encontra pelas paredes, fachadas, bancos e por assim diante. Então a gente encontra muitas mensagens na cidade grande, mas é importante para a gente esqueçamos um deles assim, a literatura como característica poema. É uma forma interessante de levar a linguagem literária e para os locais de grandes circulações. Então, as pessoas com pouco tempo para ler hoje em dia, então esses poemas na rua ajudam muito a conscientizar a questão da leitura e da linguagem aí, itinerante do dia a dia, né? Então, faz parte dessa característica. Agora, nós temos aqui a arte dos adesivos. Então, muito utilizada também por comunicação, por essa característica. Então, são colados em placas de comunicação, formas, imagens que trazem essa característica aí. A arte dos adesivos costuma ser muito colada em placas de rua, né, conhecido como stick art. É o termo em inglês para adesivos. Este tipo de manifestação artística utiliza a aplicação de adesivos pela cidade em uma forma de rápida e discreta intervenção de um cenário urbano. Então, você quer fazer uma crítica, alguma coisa, eles colocam pelas ruas questão. É como se fosse assim, um animal sumiu aí, você pregasse vários adesivos pela rua procurando esse animal. É um tipo de comunicação muito utilizada aí. Outra que nós temos são os cartazes lambe-lambe, que é muito utilizado também, os lambe-lambe, né? A gente vai estar mostrando para vocês aqui. Então, o lambe-lambe, aí tá vendo? São os cartazes que trazem essas informações aí. É um tipo de intervenção também muito comum, também chamado de cartaz lambe-lambe. Eles são papéis impressos e produzidos manualmente, que são fixados com cola pelas ruas das cidades e postes, praças, muros e edifícios. Então, eles têm um trabalho de comunicação, né, de mensagem que serve de protesto, de formas características, que traz esses valores aí. A outra trabalho de rua também nós temos as estátuas vivas, né? As estátuas vivas, a pessoa está ali, ela finge, ela está ali paralisada, né, estática, fazendo um entretenimento de forma característica ali. Os turistas passam, né, acompanham, as pessoas passam, fazem a leitura da estátua, né, tá ali. Às vezes as pessoas trabalham nisso aí, as pessoas as pessoas passam na rua, deixam doação, dinheiro para essas pessoas que trabalham, utilizam o corpo como forma de expressão, né? O corpo aí, eles configuram de forma característica o personagem que eles querem retratar e paralisam ali como estátua, trazendo um grande elemento aí nessas características dessa arte viva, né? Então, faz parte dessa característica. A outra também é a apresentação de rua. Então, a apresentação de rua, muitas pessoas ganham a vida apresentações de rua, fazendo circense, outros trabalhos também, com pintura,
pintura, outra questão. Então, mais que a gente vê é malabaristas, palhaços que fazem trabalho de rua, que é a arte circense. Utilizam aí a rua, os transeuntes, espaços para apresentar. Então, trabalho são pequenos grupos que utilizam aí esses espaços públicos de praças, ruas, onde tem muito movimento, para chamar a atenção do público com os trabalhos que eles produzem e também ganhar a vida, né? Porque eles com as doações de dinheiro, essa questão, fazem parte dessa questão aí para atrair o público aí. Tá ok, galera? Então, agora nós temos as instalações artísticas. Quando a gente fala em instalações, nós estamos falando de uma tendência muito utilizada hoje na arte, com a utilização dos objetos, dos espaços, para que chame a atenção do público para os problemas sociais, ambientais, em questão. Então as instalações estão presentes. Às vezes elas estão em odores, às vezes elas têm cheiro, né, justamente para trazer justamente a temática daquilo que eles querem mostrar. Então fazem parte. São inúmeros tipos de instalações artísticas no centro da cidade, na rua. Pode se produzir utilizando objetos, materiais distintos, né? E tem muito intuito de provocar a mudança do cenário já existente. Então tem um lugar que tem muito lixo ali, aí as pessoas se implantam naquele espaço ali, uma instalação justamente para chamar a atenção do público para esse problema social e com cuidado dessa questão. Agora nós temos uma outra característica aqui, né? Vamos botar ela aqui para já ela ficar certinho aqui, é isso. O artista paulistano Eduardo Cobra, muralista brasileiro, ok? Mas com fama mundial nos trabalhos espalhados por diversos países no público, no seu Instagram, imagem, mural, mural com crianças com máscaras sobre aí o Covid, o coronavírus, né? Então ele fez esse painel aí colocando 5 continentes do mundo, trabalhando ali, levando uma mensagem para esses países que estão passando por esse problema, né? Igual o Brasil, que vamos vencer, né? Então vamos todos lutar contra a questão, e o isolamento social é a melhor coisa, né, galera? Então é importante a gente entender essa questão. Então vai depender de cada um de nós, unidos. Então esse trabalho desse artista aqui, o do Cobra, trouxe justamente esse painel aí, né? Esse painel mostrando aí a questão das raças de cada lugar, né? Trazendo os símbolos religiosos também, nas suas imagens, e nas máscaras ali, né? A pessoa com a máscara, incentivando o uso da máscara, os cuidados que a gente tem que ter, e utilizou as crianças no seu mural aí como representação contra o coronavírus no mundo todo. Ok, galera? Então aqui depois tem um exercício para vocês reproduzirem. Então o exercício qual que é? Na número 1, quando a arte urbana chegou ao Brasil, e qual artista foi um dos primeiros a produzir? Todo mundo já sabe que nos anos 70, né, galera? Lá nós temos o Alex Rolli, né, que é o artista brasileiro que chama atenção. Qual artista urbano utiliza o spray como ferramenta? Escreva um pouco sobre ela. Então, todo mundo já sabe que é o grafite, vai escrever um pouquinho sobre o grafite e suas características. Use a criatividade, vamos produzir um poema urbano. Você viu lá que um poema urbano são frases poéticas, e você pode inventar uma ou criar uma, aí você vai ficar à disposição, viu? E aqui, elabora o cartaz lambe-lambe, você vai elaborar aí o cartaz, pode pesquisar na internet, pode produzir do jeito que vocês têm interesse, vocês aí, coronavírus falando aí, isolamento social, vocês podem trabalhar nessa questão. Feito isso, galera, depois terminou a atividade, enviar no formulário pra gente, no PET 7, né? Semana 3 e semana 4 é um formulário só. Aí vocês vão enviar pra gente aqui e a gente vai chegar aqui pra gente, tá bom, galera? Então é isso. A nossa aula é isso hoje, a nossa terceira aula do PET 7. Eu queria agradecer vocês aí, muito obrigado. Até a próxima aula. Nós temos uma aula 4 ainda pra gente ver, né? Então, um abraço para vocês. Até a próxima aula.